Em um recanto esquecido da Ilha Longa, no número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Nova York, jaz uma residência que expira o próprio ar da tragédia. Uma casa que não é apenas construída de madeira e tijolos, mas de desespero, luto e uma maldade inominável que parece ter se infiltrado em cada fresta, cada sombra. Antes mesmo de se tornar um marco infame do horror sobrenatural, aquela casa já era um túmulo silencioso para 6 membros da família DeFeo, brutalmente assassinados por Ronald DeFeo Jr., o filho mais velho, em uma noite de novembro de 1974. Ele alegou ter ouvido vozes que mandaram fazê-lo, vozes da casa. Mas essa era apenas a abertura macabra do espetáculo de terror que Amityville tinha reservado. Pouco mais de um ano depois, em dezembro de 1975, a família Lutz, George, Kate e seus 3 filhos, Daniel, Christopher e Missy, comprou a casa por um preço que parecia inacreditável. O anúncio prometia um lar dos sonhos, com vista para a água, piscina e cômodos espaçosos. Mas o que eles encontraram foi um portal para o inferno, um pesadelo arquitetônico que testaria os limites de sua sanidade, em última instância, de sua sobrevivência. Desde o primeiro momento em que pisaram no limiar, uma sensação gélida e penetrante se apegou a eles, um frio que não era do inverno lá fora, mas uma presença intrínseca e malevolente. Kate, uma católica fervorosa, pediu a um padre que abençoasse a casa. Padre Rei, como era conhecido, mal havia começado suas orações no que seria o quarto das crianças, quando uma voz cavernosa e gutural, vinda das paredes, ecoou contra a barra saia, contra a barra. O padre sentiu um tapa violento no rosto e foi imediatamente acometido por uma febre alta e estigmas em suas mãos, forçando-o a fugir, perturbado demais para concluir o rito. Era um aviso, uma declaração de posse da entidade que habitava o lugar. Mas os Lutz, cegos pela esperança de um novo começo, ou talvez pela incredulidade, decidiram ficar. Os dias se transformaram em uma sucessão interminável de perturbações crescentes. O cheiro de enxofre e excremento invadia os cômodos, alternando-se com o aroma adocicado e nauseante de perfume velho, como se algo podre, ao mesmo tempo enganosamente belo, estivesse presente. Enxame de moscas, mesmo no frio congelante de dezembro, infestavam a pequena sala costura no andar de cima, um cômodo que parecia pulsar com uma energia obscura e repulsiva. George Lutz, que sempre fora um homem forte e equilibrado, começou a mudar. Tornou-se cada vez mais irritadiço, obcecado pelo fogão a lenha, que ele mantinha aceso a todo vapor, reclamando constantemente do frio, mesmo quando a casa estava sufocantemente quente. Ele passava horas acordado, às 3h15 da manhã, a mesma hora exata em que os DeFeo foram assassinados, caminhando pelos corredores, como se uma força invisível puxasse, o mantivesse em alerta. Kate, por sua vez, começou a ter pesadelos horríveis e vívidos, visões de tortura e morte que se mesclavam com a realidade ao ponto de ela não conseguir discernir o que era real e o que era fruto de sua mente aterrorizada. Ela sentia-se constantemente observada, seus movimentos seguidos por olhos invisíveis que pareciam espreitar das sombras mais profundas. As crianças também não foram poupadas. Missy, a mais nova, fez uma contrabarra amiga imaginária contra a barra chamada George, uma criatura suína com olhos vermelhos brilhantes, que parecia transitar entre os reinos da imaginação infantil e uma realidade pavorosa. George alertava Missy sobre perigos, sobre o que aconteceria se ela saísse da casa, e descrevia detalhes perturbadores dos assassinatos dos DeFeo, como se tivesse sido uma testemunha ocular. Os outros filhos, Daniel e Christopher, experimentavam o medo de uma forma mais visceral, acordando com o barulho de objetos arrastados, passos pesados no sótão vazio e sussurros que pareciam sair das paredes. A casa parecia respirar, pulsando com uma vida própria, sombria e antiga. Portas se abriam e fechavam sozinhas, janelas batiam violentamente sem vento, e objetos eram movidos de seus lugares. Um crucifixo, que Kate havia pendurado, foi encontrado virado de cabeça para baixo, e quando ela o endireitou, ele se virou novamente, desafiando a fé e a esperança. As paredes da casa pareciam sangrar em alguns momentos, exalando uma substância pegajosa e esverdeada, semelhante a ectoplasma, que se formava e escorria sem explicação. Em uma noite particularmente aterrorizante, Kate sentiu uma presença indescritível em sua cama, uma força que a sufocava, a imobilizava,
enquanto sussurros demoníacos ecoavam diretamente em seu ouvido, prometendo-lhe sofrimento e desgraça. Seus próprios filhos evitaram nas camas, apenas por alguns segundos, tempo suficiente para que o pavor congelasse o sangue de George e Kate. A casa não era apenas assombrada, ela estava viva e era malévola. Tentava separá-los, dominá-los. George e Kate encontravam-se constantemente brigando, suas personalidades se deteriorando sob a pressão incessante do terror. A maldição parecia incrustada nos alicerces da residência, um mal que se alimentava de seu medo e desespero. O porão, uma escuridão úmida e fria, revelou um pequeno cômodo escondido, pintado de vermelho sangue, que os arquitetos nunca puderam explicar, referindo-se a ele como Contrabarra, o porão vermelho Contrabarra. Mas que os Lutz logo souberam ser o Contrabarra portal para o inferno Contrabarra ou Contrabarra cubículo da dor Contrabarra. Uma câmara de tortura energética onde a maldade da casa parecia se concentrar. A família Lutz passou apenas 28 dias naquela casa dos horrores, mas cada minuto parecia uma eternidade. Os ataques tornaram-se mais físicos, mais violentos. Kate foi empurrada por forças invisíveis. Sentia um par de olhos vermelhos fixos nela no escuro da noite. George era atormentado por visões de demônios, de silhuetas sombrias se movendo nas periferias de sua visão, figuras imponentes e retorcidas que pareciam espreitá-lo de todos os cantos. O terror atingiu seu clímax em uma noite de tormenta de neve, quando a casa parecia desabar sobre eles. Barulhos de render, gemidos e gritos preenchiam o ar, e as portas do sótão batiam incessantemente, como se algo estivesse tentando sair desesperadamente. A casa inteira tremia, seus alicerces rachavam, e um cheiro de podridão e morte sufocava o ar, tornando impossível respirar. Naquela noite fatídica, George e Kate perceberam que não poderiam mais lutar contra o mal que habitava o número 112 da Ocean Avenue. A casa não queria apenas assustá-los, ela queria consumi-los, corrompê-los, talvez transformá-los em parte de sua história macabra. Com a última gota de coragem e sanidade, eles fugiram. Deixaram para trás todos os seus bens, sua mobília, suas memórias, tudo, exceto suas vidas e o trauma indizível que levariam consigo para sempre. A casa, no momento em que eles partiram, pareceu soltar um suspiro de alívio, ou talvez um rugido de vitória. A família Lutz nunca mais voltou para Amityville, e a casa continuou a ser um poço sem fundo de mistério e horror, mudando de proprietários várias vezes, mas mantendo sempre sua aura sombria e a lenda de um mal intrínseco que nunca foi realmente exorcizado. A história da casa de Amityville é um lembrete arrepiante de que nem todo lugar é apenas uma estrutura física. Alguns são portais, alguns são manifestações de uma malevolência tão profunda que desafia a compreensão humana, um eco eterno de sofrimento e morte que se recusa a ser silenciado. Mergulhos nas profundezas do terror e do mistério. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos contos arrepiantes. Que aterrorizante verdade se esconde por trás das paredes daquela casa? O que realmente aconteceu naquelas 28 noites? Essas são perguntas que nos assombram, assim como a casa de Amityville assombrou os Lutz, e talvez ainda assombra nós. Se você sentiu o frio na espinha e a respiração presa na garganta com essa história, então você sabe o poder que esses lugares detêm. Não se esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal para mais.